Donald Trump. Aliás, o governo Lula também já tem aqui análise falando sobre a alegria do bolsonarismo, o empoderamento do bolsonarismo com a vitória de Trump. O governo Lula teme bolsonarismo empoderado com Trump e possível influência de Elon Musk. Reportagem publicada há pouco no jornal Folha de São Paulo pelo Ricardo Della e da Mariana Holanda, e que fala que essa vitória de Trump ela cai aí e é vista pelo governo Lula não só como um tema de relações internacionais, mas como um potencial problema da política interna brasileira, né, com reflexos nas eleições aqui diretas de 2026. Auxiliares próximos de Lula avaliam que o fortalecimento de Trump nos Estados Unidos, né, confirmou a retomada, né, que ele confirmou inclusive a retomada do controle do Senado, que esse fortalecimento de Trump nos Estados Unidos deve energizar o bolsonarismo no Brasil. Forte essa frase aí, energizar o bolsonarismo no Brasil, essa euforia. Também há receio pelo possível impacto no judiciário, que é isso que a gente falava da coluna também da Mônica Bergamo, uma vez que Elon Musk, que é, né, muito aliado a Donald Trump, protagonizou também uma rixa pública com o ministro Alexandre de Moraes, e agora ele tem a força também de ter ao seu lado Donald Trump. Bom, o mais empolgado de todos aqui na reportagem fala também que é Jair Bolsonaro, que é um entusiasta de Trump e sempre se colocou como um grande admirador, fiel do republicano, mesmo no período em que ele estava fora do poder. E o Tarcísio também já se pronunciou, além de vários também que já se pronunciaram. O próprio Eduardo Bolsonaro também está lá nos Estados Unidos celebrando com Donald Trump. Voltamos, todo mundo com a gente de novo. TV, satélite, YouTube, Twitter, que mais? Instagram, sei lá, todo mundo. Vem. E vem, quem vem é Ronilson Pacheco, ele que é um pouco americano, sei lá quantos anos ele morou por lá. Ele tem tanta coisa para falar sobre a eleição americana, para falar sobre... Ele viveu nos Estados Unidos na época do Trump, eu acho. Não sei, vou confirmar isso com ele. Cadê você, Ronilson? Já tá aqui? Já, olha lá. Sim. Bom dia, seja bem-vindo, querido. Bom dia, estou aqui com a cara na janela tentando ficar acordado depois dessa rave, só que a rave foi eu só, aqui de ontem para Você hoje. fez uma rave sozinho, foi isso? Não, você estava bem Uma acompanhado, rave cobertura, sozinho. imprensa, TV, rádio, É verdade, sites. verdade. Nossos É, colegas jornalistas é, trabalhando loucamente. nossa. E sim, morei nos Estados Unidos no período do Trump e da eleição, né? Quando o Biden ganhou. Quando o Biden ganhou. Então eu acho que você é uma boa pessoa para nos dizer uma coisa. O que é ser administrado por Donald Trump? Olha, administrado por Donald Trump durante uma pandemia. Eu confesso a você que não é das melhores experiências que alguém pode passar. Com isso passando dentro de um período muito marcado pelo assassinato do George Floyd, então a tensão racial também muito forte. Foi um período realmente muito tenso e intenso, né, nos Estados Unidos, com muitas ameaças de idas e vindas. Eu lembro de um dos dias durante a pandemia, né, que o Donald Trump teve uma ideia brilhante que não foi adiante, mas esses surtos que dá para poder causar susto, que por conta da pandemia de muitos estudantes das universidades americanas que voltaram para suas casas, né, para ter aula virtual, porque não podia ter aula presencial, etc. E o Trump acordou com uma brilhante ideia de que se os estudantes puderam ter condições de voltar e ter aula virtual, não precisavam voltar para os Estados Unidos. Então ele queria cancelar o visto de estudante de grande parte dos estudantes que tinham saído. Obviamente que isso não foi para frente, não iria, né? Ele teria de ter muita força para enfrentar a resistência de Harvard, Columbia, Yale, Princeton, etc. Mas aquele dom de causar ansiedade, né? Você já está no meio de uma pandemia, já tem uma tensão racial imensa, você de repente se vê ainda sendo um imigrante documentado,
estudando, vinculado a uma instituição, você acorda com uma ansiedade de que a qualquer momento a documentação que você tem também pode não valer nada. Então, vamos resumir como um período difícil. Muito bem, agora eu queria te perguntar, né, Ronilson, o que que a gente está aqui desde as 9 da manhã, praticamente, fazendo análise a respeito dessa vitória, Trump falando que foi histórica, né, fizemos história. Os bolsonaristas aqui no Brasil, as pessoas de direita, extrema-direita, muito empolgadas, chamando, né, Trump de o conservador que está de volta, ele que traz uma promessa de consertar os Estados Unidos. O que que representa realmente essa vitória de Trump? O que que isso traz de alerta e transformação para o Brasil e para o mundo? Acho que tem duas coisas importantes. Uma é uma certa carona, né, nessa euforia que é causada com a eleição de Donald Trump. A carona é assim, tem muitos limites no sentido de uma interferência, de uma intervenção. Eu gostei dessa expressão que você falou e que alguém citou, de energizar, né, a extrema-direita ou a direita, ou o ultraconservadorismo no país. Eu acho que faz isso, eu acho que energiza de fato, eu acho que cria um clima, mas é também uma carona. O Donald Trump está minimamente nem um pouco interessado em ser uma grande liderança de extrema-direita internacional e de grande influência, sobretudo na América Latina. Não tá, com certeza não está nem pensando nisso. Mas existe esse pegar carona, né, dos latino-americanos, da direita latino-americana, e falando muito expressamente do Brasil, que criou essa conexão, esse nível de amizade, né, que o Bolsonaro ostenta, que é quase unilateral, né, esse nível de amizade e relacionamento. Mas então existe uma carona e, obviamente, que esse campo ultraconservador, a extrema-direita no Brasil, vai tentar fazer disso, de fato, um momento especial. É como a gente tem que aproveitar esse momento. E é realmente aproveitar esse momento. Tem mídia, tem discussão, tem um temor realmente do governo de que isso anime, né, estratégias, conexões, etc. Acho que isso é uma coisa. E a outra coisa agora é para os Estados Unidos, né? De fato, eu continuo na análise, na mesma avaliação. Acho que eu falei isso aqui durante algumas vezes, inclusive algumas vezes dentro de uma certa bolha de euforia, né, que os democratas passaram quando a Câmara entra e ela começa a sair bem nas pesquisas, etc. Mas eu acho que tem uma linha de continuidade de uma certa resposta de uma parte significativa da sociedade americana, muito atravessado pelas questões de identidade, sobretudo, né, de valores, segmentos da sociedade americana, desde a saída de Barack Obama. Quer dizer, Barack Obama é uma quebra significativa no que é a democracia americana e a sociedade americana, todo o seu conservadorismo e etc. Donald Trump vem um pouco como uma resposta, e 2020, insisto, né, 2020 em grande parte foi diferente é, por causa da pandemia, né, ou a pandemia teve um papel importante, e o assassinato do George Floyd também teve um papel importante, né, um número de adesão de eleitores negros e de mobilização da comunidade negra muito forte, e de parte significativa de um certo segmento da sociedade que foi muito afetado pela pandemia e pela gestão Trump, de alguma forma, ou a indiferença de Trump, de alguma forma. Então, acho que isso aqueceu uma participação, uma presença maior nas eleições. Sem esses dois fatores, a eleição de Biden teria sido muito difícil se Donald Trump, com a grande possibilidade, inclusive, de Donald Trump ser reeleito. Então, essa volta de Donald Trump faz um pouco olhar para a continuidade dessa tensão que surge entre a virada de Barack Obama para Donald Trump. Essa base de Donald Trump, ela continua mesmo. Ele teve 62 milhões, 73 milhões de votos em 2016, ele teve 74 milhões de votos em 2020 e agora ele está indo com 78 milhões de votos, ainda contando pouquíssimo, mas mais de 78 milhões de votos. Então, essa base continua a mesma. Esse projeto de Estados Unidos, que uma parte significativa do país
quer, porque é claro que tem uma parte que realmente está pensando na memória da economia, tem outras afetividades, mas tem uma parte significativa que está realmente disputando os Estados Unidos para si, uma identidade americana, de ser americano, no sentido dos valores, no sentido da identidade, no sentido da cor da pele, no sentido das políticas sociais, no sentido dos acessos, do acesso à universidade e etc., né, do seu acesso a direitos, etc. Então, existe uma continuidade e a eleição de Donald Trump, eu acho que apontava para isso. Repito, é muito menos sobre Donald Trump e muito mais sobre um projeto de país que uma parte significativa da Agora, sociedade americana está tentando fazer. Ronilson, é impressionante porque, com toda a xenofobia, o Donald Trump avançou no eleitorado negro, mais jovem e latino. Qual é a explicação? É econômica? Aí tem um fator importante, né? O crescimento ele é pequeno, ele é pouco significativo, mas eu acho que é muito mais pelos que deixaram de votar do que pelo aumento. Acho que essa diferença é importante. Você teve é, bom, eu falei isso algumas vezes, né? Tinha uma certa resistência a Kamala Harris já vinha com uma certa resistência para a comunidade negra, que ela conseguiu reconquistar em grande parte. Até poucas semanas antes das eleições, ela não avançava no eleitorado negro, mesmo assim ela teve 80 mais de 85%, acho que 86% do eleitorado negro, muito provavelmente de uma comunidade negra mobilizada. Bom, chega na hora H, ou vai Trump ou vai Câmara, vai lá e vota na Câmara. Mas você teve uma parte significativa da comunidade negra que realmente não foi votar. E aí você fala das razões, a economia pode ser uma delas, mas acho que são várias, né? Não dá para pontuar única e exclusivamente isso da economia. Claro que tem um impacto importante, mas tem também uma sensação que é um pouco uma continuidade de não ter necessidades atendidas, ou de governos que entregaram um pouco para a comunidade negra, de alguma forma. E que aí, na hora H, na hora das eleições, é cobrada como um pouco como tentar resolver essas questões. Então, tem uma aposta no que foi o Biden, as entregas não foram suficientes. Então, assim, eu não votei antes, eu tenho duas eleições que eu não voto. Isso mudou significativamente pouco na minha vida, não vou fazer isso de novo. Posso simplesmente não fazer isso de novo. Então, acho que essa é uma razão. A outra é que, obviamente, a comunidade negra não é uma comunidade monolítica, né? Não por acaso, 86% votaram na Kamala Harris. Mas não é uma comunidade monolítica. Outros valores também formam. Então, muitos cristãos muitos negros são conservadores, são evangélicos, cristãos conservadores, religiosos conservadores, que estão olhando para outros fatores para além da economia, e nesses outros fatores ele se identifica mais com o Donald Trump, quer dizer, ele relativiza as declarações de Trump e exime Trump de determinadas consequências para a comunidade negra. E aí é muito curioso porque quando a gente escuta, né, sobre as avaliações em relação a Donald Trump, as pessoas falam claramente da misoginia dele, né, do racismo. E Sim. isso é claro, né, nos discursos dele, né, Ronilson? Não é que estão fazendo acusações. Xenofobia também, né? A Sim, xenofobia que é incrível como tem latino votando no Trump depois de tudo que ele Hum. falou. E é ele falou realmente durante a Isso é, isso campanha, é, isso é, inclusive. né? Isso é muito interessante. A maneira como as pessoas conseguem relativizar parece uma coisa incrível, é muito surreal para a gente. Mas ela é real, né? É concreta. Definitivamente, muitos hispânicos, muitos latinos que estão numa condição documentada, que estão nos Estados Unidos há muito tempo, eles definitivamente não olham os seus pares latinos como eles, né? Eles se veem realmente como alguém que foi acolhido pela sociedade americana. Então, é um pouco. Eu vim aqui seguindo todos os trâmites, né? Eu tentei um trabalho, tentei um visto de permanência, eu cumpri todos os trâmites legais e documentais que foi exigido de mim, que é exigido para qualquer um. Eu passei por todas essas dificuldades, eu busquei meu emprego, busquei minha oportunidade. Fiz tudo isso para estar aqui de uma maneira estável e ter minha família de uma maneira estável. Eu não vou aceitar que esse caminho seja mais fácil para quem simplesmente atravessa a fronteira. Por
por mais surreal que pareça, muitas pesquisas mostram essa resposta, né? Todo o esforço, todo o trabalho que eu fiz para chegar aqui e ser documentado, eu quero que qualquer outro latino faça. E essas pessoas se veem simplesmente como defendendo uma sociedade, um sistema que é para si. Agora que ele é documentado, esse sistema e essa estrutura também é para si. É muito interessante isso. Boa parte deles, se estivessem aqui, ou quando estavam aqui, eram bolsonaristas. Quer dizer, Certamente. já tem uma visão Sim. conservadora do mundo.